Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dolly. Como vai você, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Tudo bom, todos e todas? Bom, neste bate-papo com o Hélio Dolly, nós vamos falar da manifestação de ontem, né, de domingo, puxada pelo o MBL, que vem para a rua. Foi uma manifestação esvaziada que parece indicar, né, Hélio, que a polarização continua, né? A polarização está aí, né? E que Bolsonaro deve ir até o final do seu mandato, né? Deve disputar a eleição, e polarizada aí o fascismo com a oposição mais à esquerda, centro-esquerda, não é isso? No baú do Hélio nós vamos dar continuidade ao governo do Cristóvão Buarque, a saída do Hélio do governo, a saída dele do Partido dos Trabalhadores, enfim, encerramos esse capítulo aí do governo do Cristóvão Buarque. Hélio, a polarização está aí, né? Não há dúvida de que a terceira via não consegue se consolidar, se mobilizar, né? Ou pelo menos quem se propunha, ou vinha se propondo ser a terceira via, né? Como os direitistas aí desses movimentos que contribuíram para derrubar a presidente Dilma, né? Negrão, é isso mesmo. Foram manifestações fracas, né? Foram manifestações com pouca gente, principalmente porque se compara com o que o MBL, o VPR, esses outros movimentos de direita conseguiram fazer no impeachment da Dilma, né? Em que eles colocavam muita gente e, na verdade, derrotaram a esquerda nas ruas, naquele episódio do impeachment da Dilma. E agora eles mostraram que não tem essa bola toda, e que terão que se mobilizar muito para demonstrar alguma força. Quer dizer, o MBL realmente me parece baixo. É claro, ele tinha uma grande adesão de bolsonaristas. Bolsonaristas estavam com ele, com o VPR. No momento em que esses movimentos rompem com Bolsonaro, aquele percentual que é bolsonarista ainda, fala-se 12, 20, 25%, não vem ao caso, esse percentual não está mais com o MBL nem com o VPR. Tá, vai para a rua, né, VPR? Então, é natural que haja essa queda. Agora, o que me chama a atenção também, Negrão, e acho que isso é preciso ser dito, é o seguinte: a esquerda se dividiu nesse episódio. Né? Você viu que, simplificando, porque a esquerda não é composta só por partidos, é composta por movimentos, composta por diversos grupos, mas falando na questão partidária, você vê que PT e PSOL, além dos outros partidos mais de extrema esquerda, não concordaram em participar dessas manifestações do MBL. Enquanto outros partidos, como PSB, PDT, PCdoB, Cidadania, que está mais no centro, menos centro-esquerda, mas também é um partido de centro-esquerda, oriundo do antigo Partido Comunista Brasileiro, a Rede, esses partidos participaram dos atos, de alguma maneira participaram dos atos. Então, já foi aí, você vê que é uma divisão da esquerda em relação a uma coisa muito importante, que é o conceito da frente ampla, que é uma discussão complicada, que eu ia falar que se faz hoje, eu acho que não se faz hoje. É uma discussão que tinha que ser feita e não se faz. A gente vê brados de um lado, brados de outro, mas não se trabalha efetivamente por uma frente ampla. E o que a gente vê, assim, uma disputa pelas ruas, que é absolutamente ridícula. Eu ponho mais gente na rua do que você. Que bom, viu como eu sou forte? Eu coloco mais vermelho na rua do que vocês colocam. Grande droga, porque não é isso que vai ditar os rumos do país. Manifestações são importantes quando são massivas. Não adianta colocar 2.000 pessoas em Brasília, 40.000 pessoas em São Paulo. Tem que colocar milhões de pessoas na rua. E milhões de pessoas na rua, ninguém isoladamente consegue colocar. Nem a esquerda, nem a outra direita. Não me preocupa também, Hélio, desculpe interromper, mas para você emendar na sua avaliação, me preocupa também que a manifestação convocada pelo PT dia 2 não, parece não ter caráter amplo também, né? Parece ser uma. Negrão, Não é isso verdade? mesmo.
Você tocou num ponto-chave, porque aí fala assim, não, tudo bem, eu até entendo, tá? Eu quero dizer que eu entendo que o PT e o PSOL não tenham participado, porque essa manifestação foi convocada como uma manifestação da direita, como uma manifestação nem Lula nem Bolsonaro. Então, os partidos não participarem, eu até entendo. Agora, impedir seus militantes que quiserem de participar, eu acho um grande erro. Por quê? Porque manifestação pequena contra Bolsonaro só beneficia o Bolsonaro. E o ego de determinada esquerda que fica feliz, torceu contra uma manifestação contra Bolsonaro. Por quê? Demonstrando que, na prática, Bolsonaro não é para essas pessoas o inimigo principal. Eles colocam no mesmo plano quem já rompeu com o bolsonarismo e o Bolsonaro. Então, bom, então, para eles, não adianta falar que Bolsonaro é o inimigo principal, porque não é. Eles estão em outra. Estão em outra. Torcer contra a manifestação Bolsonaro, festejar o fracasso, o fiasco das manifestações contra Bolsonaro. Entendeu? Assim, tipo assim, nós somos os puros, os legítimos que podemos lutar contra Bolsonaro. A direita não pode lutar contra Bolsonaro. Ah, é? E a esquerda sozinha vai derrubar Bolsonaro. Com as 3 mil pessoas, 5 mil que seja, quantas pessoas colocar? 10 mil pessoas em Brasília, que nunca colocou. 10 mil pessoas em Brasília, 100 mil pessoas em São Paulo. Vai derrubar Bolsonaro? Vai não. Vai não, porque a maioria da sociedade brasileira não é de esquerda, o Congresso, a maioria do Congresso não é de esquerda. Então, essa disputa é ridícula. Essa disputa, essa comemoração do fiasco do PNL, parece aquela coisinha assim do que foi derrotado antes e que é vingança. Ah, eu fui derrotado em 2018, agora, olha, agora nós estamos vencendo, nós colocamos muito mais gente na rua do que vocês. Então, eu acho que isso, Negrão, é não compreender duas coisas. Primeiro, que Bolsonaro é a ameaça maior, é o inimigo principal, e que a tarefa central da esquerda é derrotar Bolsonaro. E essa tarefa não é só da esquerda, é de todos os que querem que permaneça essa democracia falha, essa democracia deficiente que nós temos, mas que é melhor do que o autoritarismo, do que o fascismo bolsonarista. Então, acho que essa compreensão não está havendo em grande parte dos setores de esquerda. Não está havendo. E eles acham, como eles acham que o golpe fracassou no 7 de setembro, só que o golpe não fracassou porque o golpe não iria ser no 7 de setembro. 7 de setembro era uma acumulação de força, uma demonstração de força, não o dia do golpe, como muitos aí ficam falando. Eles acham que agora Bolsonaro está derretendo, Bolsonaro vai acabar, Bolsonaro vai perder toda a força, então temos tempo aí pela frente. Doce ilusão, doce ilusão. Bolsonaro continua forte. Ele não colocou nas ruas o número de pessoas que ele queria colocar, felizmente não colocou, mas ele continua tendo força, não só força para continuar no governo, como força eleitoral, para ir para um segundo turno, né? Depois, eu acho que não está havendo a compreensão de que tem que ter uma clara manifestação popular para viabilizar o impeachment, que hoje, certamente, não tem maioria no Congresso. Mas o Congresso muda de acordo com o espírito da sociedade, que não são só as ruas. As ruas são fundamentais, mas não são só as ruas. É a disposição do empresariado, e o empresariado está mudando de lado, agora deu uma refreada com a tal carta de falso arrependimento, e é a certeza de que as Forças Armadas não vão intervir a favor de Bolsonaro, o que hoje é uma tendência maior do que a de intervir em favor de Bolsonaro. E tem que ter a compreensão, Negrão, de que a esquerda sozinha não leva a nada, não derruba Bolsonaro com impeachment, não derruba Bolsonaro por uma insurreição popular e não derruba Bolsonaro nas eleições sozinha. O Lula não ganha sozinho essas eleições. Esses que estão hoje, porque é direita, né? É derrubar a Dilma, né? Esses aí, na hora do segundo turno, eles hoje ficam falando assim, não, mas esse pessoal não vai votar no Lula no segundo turno. Ele já abre mão do voto desde agora. O Lula, que é muito mais inteligente do que a maioria da esquerda brasileira, muito mais inteligente, ele está procurando essa direita para conversar. Ele está, porque ele sabe que num segundo turno ele precisa desse apoio. Ele não vai fazer uma frente agora, mas no segundo turno ele vai precisar desse apoio. Então, essa falta de compreensão de que Bolsonaro é o inimigo principal
e todo mundo tem que estar junto para derrubar, todo mundo que quer derrubar Bolsonaro, obviamente, tem que estar junto para derrubar Bolsonaro, e que nessa hora não cabe disputazinha de cor, eu quero ir de vermelho. Daí vai de vermelho, qual o problema? Entendeu? Criam fakes, tem que ir de branco. Não, não tem que ir de branco, eu fui de preto. E tinha gente de vermelho, de amarelo, de azul, de roxo, tinha bandeiras do arco-íris, entendeu? Quer dizer, ficam criando coisa para dizer assim, nossa, nós somos os fodões da rua, tá? Nossa, que estamos na rua. Isso mesmo, é bom, ótimo, a esquerda é ótima na rua, embora uma estética atrasada, uma estética superada, uma manifestações de muito falatório vazio, mas a esquerda mobiliza mais gente mesmo hoje. Sem dúvida nenhuma, mobiliza mais gente. Então, não é disputa. E depois é o seguinte, Negrão, é para fazer frente. Aí o pessoal fala, fica mostrando, é uma infantilidade, ficam mostrando as diferenças da esquerda para o MBL. Pô, frente ampla é entre diferentes, não é entre iguais. Eles querem frente ampla, mas só quem pensa igualzinho a mim. Então, não é frente ampla, cara. Sabe? Então fica mostrando as diferenças, viu? Porque eu não posso apoiar o MBL, eles são fascistas. Tá? Eles não estão demonstrando que são fascistas, eles tiveram atitudes horríveis. Eu detesto o MBL, você quer saber? Eu detesto o MBL. Detesto mais ainda esse vai para a rua. Sabe? Mas se eles estão contra Bolsonaro, eu estou do lado deles, contra Bolsonaro. Então, frente entre diferente, e não tem que ficar disputando hegemonia de frente. A hegemonia é de quem é maior. Você demonstra que é maior e pronto, entendeu? Você tem mais peso, não tem que ficar disputando a hegemonia. Aí você tem razão, Negrão. Quando, em vez de você sentar na mesa e negociar uma próxima manifestação, tudo bem, essa aí já estava convocada, não vou nessa. Agora vamos fazer uma grande manifestação, todo mundo junto, vamos acordar os termos dessa manifestação. Vai ter excesso, vai ter um PCO lá dizendo que não quer aliança com a direita, vai ter o outro lá dizendo nem Lula nem Bolsonaro, como vai ter gente com a camisa do Lula, como está tendo em todas as manifestações. Entendeu? As manifestações da esquerda, ninguém impede de falar que Lula é o candidato, que vai votar no Lula, nada disso. E por que as manifestações da direita têm que pedir o Mandetta de dizer que é candidato, o Ciro Gomes dizer que é candidato? Frente a isso, é o somatório de diferentes em torno de um objetivo comum. E o objetivo comum é fora Bolsonaro. No momento que você também fica aumentando o número de bandeiras, é fora Bolsonaro, mas é também contra a privatização disso, é também contra, pela defesa da Amazônia. Você reduz a frente a você mesmo. Eu tinha um amigo, já falei isso aqui, eu tinha um amigo que dizia assim, toda vez que você quer fazer uma aliança, você inventa um ponto novo, e você diz que quer fazer aliança, mas não quer, você inventa um ponto novo para impedir a aliança. Entendeu? Então, você fala assim, não, tudo bem, frente, mas tem que colocar também que é contra as políticas neoliberais. As políticas neoliberais você vai combater depois de derrubado o Bolsonaro. Você combate desde agora, é claro, quando eles votarem no Congresso e tal, mas não é o objetivo da frente. Porque se Bolsonaro ganhar essa parada, você não vai ter nem condições de brigar com a política neoliberal. Ela vai ser imposta a ferro e fogo e você vai ser esmagado, você vai ser preso, você vai ter que ir para o exílio, você vai ser torturado. É isso que Bolsonaro quer e ele não esconde isso. E a esquerda fica com uma ilusão eleitoralista. Vamos esperar. Porque, na verdade, grande parte do PT, eu tenho amigos do PT que dizem isso para mim abertamente, até uns que dizem publicamente. A maioria não diz. Eles não querem o impeachment do Bolsonaro, querem levar Bolsonaro desgastado até a eleição para ganhar a eleição. Ilusão. Pode acontecer, mas não conte com isso. Da mesma maneira, não fica achando que a terceira via não vai ter candidato, não, porque a direita é forte. E a direita é poderosa que a Lula. A não ser que o Lula faça um grande acordo com a direita não quer o Lula. Diga, Negão. Está tendo uma mobilização, né? Hoje eu vi alguns sites que Mandetta, até Moro está nessa também, Santos Cruz. Você está tendo conhecimento disso, velho? Dessa mobilização que está acontecendo aí? Em torno de quê, Negrão? Da terceira via, né? A proposta de terceira via dessa direita aí, vamos dizer, essa direita. A direita, Negrão, assim como na esquerda, tem seus egos inflados, tem suas vaidades, isso tem na direita e tem na esquerda. É difícil você compor.
É difícil você... Mas eles também, assim como na esquerda, tem muita gente muito inteligente, na esquerda e na direita. Né? Então, eles sabem que se Bolsonaro continuar na jogada, e é isso por isso que muita gente do PT quer que ele continue, sabe que se Bolsonaro continuar na jogada, o que vai acontecer? O segundo turno provavelmente é Bolsonaro e Lula. E aí eles vão ter que ser obrigados a optar entre Bolsonaro e Lula. E a maioria deles não quer mais Bolsonaro. E já há uma compreensão, aquele espírito de 2018, em que era importante derrotar Lula, hoje está mais para derrotar Bolsonaro. Não está mais como era 2018, derrotar Lula, que seria derrotar Haddad. Então, ele sabe que tem que ter um candidato só. Com Bolsonaro na jogada, ou essa terceira via arranja um candidato só para enfrentar os dois, ou ela não tem a menor chance de ir para o segundo turno. E mesmo tendo candidato só, não é garantido que ela vá para o segundo turno. Não é garantido. Como não é garantido nada? A eleição está mais de um ano de eleição, nada é garantido numa eleição um ano antes. É bobagem ficar, a pesquisa diz que tem tanto, né? Bobagem. Pesquisa agora serve para ver rejeição, potencial de voto e conhecimento, o nível de conhecimento do candidato. Não serve para dizer quem vai ganhar a eleição, quem vai perder a eleição. Então, Negrão, se eles estão fazendo isso, eles estão no caminho certo do ponto de vista deles, que é ter um candidato único. Agora, se tirar o Bolsonaro, eles podem ter 4, 5, 6 candidatos, todos esses aí, esses que você citou e mais alguns. Por quê? Porque um deles vai se destacar e vai para o segundo turno, já que Bolsonaro está fora. O Lula vai ganhar e um desses vai disputar com o Lula no segundo turno. Aí nós vamos ter uma disputa entre Lula e essa terceira via. Então, Negrão, o que é preciso é sentar todas as forças políticas contra Bolsonaro, se livrarem de ressentimentos, mágoas, picuinhas, e sentar e, com maturidade, discutir como ter... A palavra de ordem é fora Bolsonaro, não pode ter outra. É fora Bolsonaro, pode ter vacina, tal, essas que é consenso absoluto, mas não pode ter nenhuma palavra de ordem que rompa a unidade. Então, é fora Bolsonaro. Agora, como viabilizar essa campanha fora Bolsonaro nas ruas para provocar o impeachment? Essa que é a discussão. Tem que ter maturidade, mas tem que ter direção. E a gente vê hoje, sinceramente, que nem a direita nem a esquerda tem uma grande direção política. Você tem à esquerda um grande líder político, que é o Lula, mas o Lula não está exercendo o papel de direção política. O Lula está exercendo hoje um papel de candidato, moderando suas falas, com cuidado. Ele não exerce o papel de direção política. Direção política é aquele que diz, toma-se a decisão, fala a decisão para os seus liderados e coloca a sua força. Tem que ter direção política. Nós hoje temos direções políticas medrosas, que pensam uma coisa, eu estou falando isso porque eu converso com eles, tá? Eles pensam uma coisa, mas não têm coragem de dizer para não brigar com as bases radicalizadas, para para não contrariar um senso comum. Entendeu? Então, eles acham que a frente ampla é importante, a gente tinha que sentar com o MBL mesmo. Tá, pô, por que você não defende isso? Porque vai provocar um conflito enorme no partido, vai ser uma confusão. Então, não coloca. Então, não tem direção política hoje, nem da direita, nem da esquerda. Quem é o grande... A direita não tem nem líder, a esquerda tem um líder, que é o Lula. Tem outros líderes menos importantes, mas que também com liderança, como Freixo, como Boulos, né? Tem líderes. Mas a direita não tem. Agora, falta direção política. E a esquerda não anda para frente sem direção política. E é por isso que se reforça sempre o papel do partido nas lutas sociais, nas lutas revolucionárias. Então, legal. Em resumo, o que eu vejo é isso. Ou se faz uma frente ampla, e para fazer a frente ampla tem que querer fazer a frente ampla, ou nós vamos ter Bolsonaro até o fim do mandato. Nós vamos para a eleição e vamos ver como é que ele vai se comportar até lá, e vamos ver se ele vai ter força ou não para resistir a um resultado eleitoral desfavorável. Nós vamos correr riscos totalmente desnecessários se o impeachment fosse feito agora e essa resistência vier agora, quando ele está visivelmente enfraquecido. Tanto é que teve que fazer aquela carta ridícula de falso arrependimento
em que poucos observaram, que termina com Deus, pátria e família, Deus, família e pátria, ou seja, um lema integralista, um lema fascista. Então, ele escreve todo aquele arrependimento e, no final, ele diz, olha, eu continuo fascista, tá? Não se iludam comigo, não, eu continuo fascista. É verdade. Tenho conversado, né? Não sei se você sabe, né, Hélio? Eu fui do PCdoB durante quase 4 décadas, né? E acompanhei alguns períodos importantes e eu tenho conversado com os companheiros, os camaradas do PCdoB e tenho dito para eles que falta nos faz um João Amazonas, né? Que era um que era que sabia fazer o debate, sabia fazer esse enfrentamento e sabia fazer uma articulação pela uma aliança ampla, sabendo que o inimigo maior era a ditadura lá antes da democratização e a luta, enfim, todas as lutas do povo brasileiro. Mas, enfim, vamos para o baú do Hélio. Hoje, no baú do Hélio, o Hélio finaliza suas memórias do governo de Cristóvão Buarque e a sua saída, enfim, todos os episódios que encadearam a sua saída do PT. E, enfim, Hélio. Vamos lá, né? Você falou aí do baú, eu me lembrei. Quando eu estava na Ala Vermelha, nós defendíamos a luta armada, a preparação da guerrilha, que a gente chamava Guerra Popular. Em determinado momento, nós vimos que aquele caminho era errado. E reunimos, eu não era da direção na época, mas participei da reunião, porque representando Brasília, e resolvemos fazer uma autocrítica mesmo. E, enquanto isso, nossos companheiros que estavam presos também fizeram essa autocrítica dentro da cadeia, elaboraram um documento. E nós, então, aprovamos uma revisão dessa linha. Provocou descontentamento entre camaradas valorosos que defendiam a luta armada e que, então, saíram da Ala Vermelha e fundaram outra organização para continuar essa linha. Mas a decisão tem que ser tomada. Você não pode ter medo de tomar uma decisão que mexa com as bases, que crie atritos, que crie problemas. Mas voltando ao Cristóvão, eu quero contar alguns episódios para reforçar, Negrão, aquela questão que eu coloco em relação a Cristóvão e ao PT. Que eu digo o seguinte: um grupo do PT, articulação, fez tanta carga contra mim, quando eu estava no governo, sem entender que eu estava ali era defendendo o PT, porque eu era do PT. Né? E em função de interesses pessoais, principalmente do Geraldo Magela, mas não só dele, interesses pessoais, políticos do grupo, tal, fizeram muita carga, eu acabei saindo do governo, não só por eles, também por força de um grupo de amigos do Cristóvão, que estavam no governo, e que também não gostavam, eles não gostavam do PT e queriam que o Cristóvão fosse candidato. Então, eu vou te contar duas coisas. Primeiro, uma viagem, o Cristóvão foi convidado a ir a Cuba. E, naquela época, havia um voo direto, foi inaugurado um voo direto Brasília-Havana, pela Cubana de Aviación, pela companhia cubana. Inaugurou um voo direto. Brasília, Havana. E o Cristóvão foi convidado e eu fui nesse primeiro voo, o primeiro voo eu fui para preparar a visita do Cristóvão a Cuba. Passei lá uma semana como convidado do governo de Havana, do governo provincial de Havana, hospedado por eles numa casa, bem grande, assim, que era uma casa do governo. E, durante uma semana, eu preparei a visita do Cristóvão. Eu fui nos lugares onde Cristóvão iria, conversei, fui na Assembleia Municipal do Poder Popular, até discursei na Assembleia Municipal do Poder Popular, na Assembleia, não era municipal, Assembleia Provincial do Poder Popular, discursei na Assembleia, tive contato com altos dirigentes do governo cubano, do partido, e preparando a visita do Cristóvão. Fiquei lá uma semana. Bom, um pouco antes de vir, eu fui visitar, no Ministério das Relações Exteriores, o embaixador que tinha sido o embaixador aqui de Cuba no Brasil, e que eu tinha tido boas relações com ele. Então, eu fui lá visitá-lo, e conversamos, né? Ele tinha um gabinete lá, ficamos conversando, no fim, ele falando da história, ele falou, Hélio, eu vou te falar uma coisa, mas isso é só entre nós. O Fidel não recebe governadores.
Fidel recebe presidente, chefes de Estado, chefes de governo. Mas nós estamos tentando abrir uma exceção para o Cristóvão. Afinal, é o primeiro governador do PT que vem nos visitar. Então, nós estamos abrindo uma exceção para o Cristóvão para que o Fidel o recebesse. Você vem com ele, né? Eu falei, eu não sei se eu venho, isso vai depender dele. Não, claro que você veio aqui, preparou a viagem e tal, você conhece muito bem Cuba. Eu já tinha estado em Cuba várias vezes, fazendo tese de mestrado e documentários, já tinha estado lá várias vezes. Então, bem, aí ele falou, espera aí, pegou um papel e escreveu uma carta para o Cristóvão, à mão. Fechou no papel e falou, você entrega isso aqui para o Cristóvão. E nessa carta eu falo com ele que você tem que vir. Falou assim mesmo, você tem que vir. Falei, ótimo. Tal. Peguei a carta, quando chegou aqui, entreguei a carta ao Cristóvão. O Cristóvão pegou a carta, deu uma olhadinha, não leu, deu uma olhadinha, guardou a carta, continuou conversando comigo outras coisas. Eu fiquei na minha. Preparou-se a viagem aqui do Cristóvão a Cuba e o Cristóvão não me colocou na delegação. Ele falou, quero levar pouca gente e tal, não me colocou na delegação. Colocou, por minha sugestão, ele colocou o secretário de saúde, eu acho que ele acabou não indo, foi alguém do lugar dele, da área de saúde, colocou o secretário de educação, colocou mais umas pessoas, não me chamou para ir a Cuba. Eu já achei sintomático aquilo. Aí, ele já havia trancado a porta do gabinete, não? Não. Ele sabia que eu conhecia profundamente Cuba, ele sabia que eu era amigo das pessoas lá, entendeu? Por que eu não me levaria a Cuba? Bom, na véspera da viagem, eu fui no gabinete dele para um despacho, ele olha para mim com o maior cinismo e fala assim, você não vai a Cuba? Assim, sabe, você não vai a Cuba? Eu falei, Cristóvão, você não me colocou na delegação, como é que eu vou? Eu vou por minha conta, Cuba? Você não me colocou. Ah, não, Cristóvão é sonso. Ah, não. E mudou de assunto. Não foi assim, pô, que erro, vou colocar, vamos ver, puxa vida, Hélio, me desculpe. Não. Aí passou para outro assunto. Obviamente não queria que eu fosse, como eu, de fato, eu não fui. Ele foi a Cuba, foi recebido pelo Fidel. Fidel recebeu a delegação toda, de madrugada. Depois, todos voltaram para o hotel, menos o Cristóvão, que ficou para um jantar com o Fidel. Então, o Cristóvão jantou com o Fidel. Bom, depois que eu saí do governo, Negrão, voltou para o Brasil, depois que eu saí do governo, eu resolvi ir a Cuba. Eu já estava fora do governo, estava sem trabalho, depois eu falo para as dificuldades que eu tive para arranjar trabalho depois que eu saí do governo, por pressão do governo, e estava sem trabalho, eu estava com recursos para isso, existia o voo, aí eu resolvi ir a Cuba, fui a Cuba, passar uns dias lá em Cuba. Eu tinha interesse já em fazer meu doutorado ligado a Cuba e fui fazer uma sondagem, fui no Centro de Economia, Centro de Estudos da América, Centro de Estudos Econômicos e tal. Bom, e fiz uma visita a um ex-conselheiro da Embaixada de Cuba no Brasil chamado Sérgio Cervantes. O Cervantes foi o primeiro cubano que veio para o Brasil antes de restabelecer as relações, ainda no governo Figueiredo, antes de restabelecer as relações. E ficou aqui muito tempo e era conselheiro político da embaixada. Bem, o Cervantes, fui visitar o Cervantes, ele estava aposentado já, e eu fui visitar o Cervantes em casa. Não, ele não tinha aposentado ainda, ele aposentou depois. Ele trabalhava no Comitê Central do Partido, no Departamento de Relações Internacionais do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba. Eu fui na casa do Cervantes. Aí conversando com o Cervantes, você, Hélio, não veio a Cuba, hein, Hélio? Não veio a Cuba. Eu falei, contei para ele a história, Cervantes, o Cristóvão. Ele riu, olhou, falou assim, você sabe por que você não veio? Eu falei, não tem a menor ideia de que eu não vi. O Cristóvão não gosta de mim, ele quer me tirar do governo, me tirou do governo, não vim por causa disso. Não foi nada disso. Sabe o que o Cristóvão disse para o Fidel no almoço? O Fidel, no jantar, o Fidel começou a elogiar o Lula, que era um grande líder, um cara que ele tinha gostado muito e tal. Aí o Cristóvão, porque o Cervantes estava no jantar, tá, Negrão? É importante saber, o Cervantes estava no jantar. Ele era uma ligação Brasil-Cuba muito importante naquela época. Aí o Cristóvão vira para o Fidel e fala, comandante,
O Lula não é o líder que o senhor tem que apostar. O maior líder político da América Latina hoje é Fernando Henrique Cardoso. Ah, Esse é o maior líder político da América Latina. Eu falei, o Cristóvão falou isso para o Fidel? um Falou. governador do PT. Você... Hã? Um O governador Cristóvão do era do PT. PT, era governador pelo PT. Ele falou, Hélio, Caramba. estou entendendo agora por que você não veio. Porque se você viesse, você viesse, você iria ao jantar. Você iria ao jantar com o Cristóvão. Nós faríamos questão que você estivesse no jantar. E o Cristóvão não ia poder falar isso no jantar na sua frente. Ele não podia. Então, por isso que você não veio, Hélio. Então, eu estou contando isso para você entender não só o problema do Cristóvão comigo, como a não identificação do Cristóvão, nem com o PT, nem com o Lula. E que depois vai ter outros episódios mais na frente, inclusive a demissão dele. Entendeu? Não tinha essa ligação. E aí, depois dessa viagem a Cuba, o PT nacional estava muito preocupado com os rumos do governo Cristóvão. Então, o Lula... Tem tempo ainda, Negrão? Essa história é mais rápida. Tem tempo. O Lula e o Zé Disseu, o Lula na época, o Zé Disseu, acho que na época o Zé Disseu era o presidente do PT, se eu não me engano, marcamos um jantar em Águas Claras, na residência oficial de Águas Claras com o Cristóvão. Foram o Lula, o Zé Disseu, eu e o Berge. O Berge era o adjunto da Secretaria de Governo, vamos dizer, era o segundo da Secretaria de Governo, eu era o primeiro, ele era o segundo, e era o secretário-geral do PT aqui. Então, fomos nós 4 para o jantar com o Cristóvão. Teve jantar, muita conversa. Tal. Quando saiu, eu ofereci carona para o Lula, levei o Lula e o Berge levou o Zé Disseu. Cada um levou, eles estavam em lugares diferentes, estavam em apartamentos de alguém diferente, então cada um ia para o rumo, nós saímos de Águas Claras. Aí o Lula desancou o Cristóvão para mim. Falei, Hélio, como é que vocês aguentam esse cara? Ele é muito ruim, ele não fala coisa com coisa. Aí desancou o Cristóvão para mim. Aí, no dia seguinte, aí eu levei o Lula. No dia seguinte, eu falei com o Berge. Berge, o Lula diz, rapaz, o Zé Disseu também. O Berge falou, Zé Disseu falou mal do Cristóvão, disse que não pode, como é que um cara desse é governador pelo PT? Desancaram os dois, desancaram o Cristóvão. Então, quando eu saí do governo, foi pouco depois, quando eu saí do governo, o Zé Disseu me ligou e falou, olha, eu entendo sua posição, esse Cristóvão realmente é muito difícil, péssimo e tal. Nós vamos abrir um escritório, um gabinete da presidência do PT em Brasília e eu vou te chamar para ser o chefe de gabinete. Falei, legal, Zé, vamos ver tal. E fiquei até esperando isso. Não aconteceu, também nunca cobrei, nunca aconteceu. Anos depois, uns 2, 3 anos depois, o Valdomiro Diniz, para quem não assistiu o programa, não lembra, o Valdomiro Diniz era o assessor parlamentar no governo Cristóvão e era muito ligado ao Zé Disseu e tal. O Valdomiro Diniz, encontrei com ele no aeroporto, e o Valdomiro começamos a conversar, tal, o Valdomiro falou assim, eu falei, o Zé Disseu falou que ia me chamar, eu falei, o Zé Disseu queria te chamar. Quem não deixou foi o Magela, o Chico Vigilante, o Pedro Celso. Eles não deixaram. Eles falaram que te chamar para aquele cargo seria uma ofensa a eles, porque eles já tinham conseguido te tirar do governo, não tinha sentido você continuar. Então, eu estou contando isso para você ver o clima que eu enfrentei no PT, sem brigar com o PT. Entendeu? Eu não briguei com o PT. O PT brigou comigo, uma parte do PT brigou comigo. E eu estava ali tentando defender o PT do Cristóvão. Anos depois, me falaram, eu não lembro se foi o Zé Disseu, quem foi do PT, que me contou, falou assim, olha, quando nós assistimos o comício do Cristóvão na eleição de 98, nós comentamos entre nós, esse cara não é candidato a governador, ele quer ser presidente da República. Ele quer ser governador agora em 98, para ser presidente da República em 2002. Ele quer derrubar o Lula. Isso me foi contado, isso me foi dito. Então, assim, foi um grande equívoco, um problema. E, realmente, legal, só para sintetizar,
Eu saí do governo, eu fiquei um tempo sem emprego, estava difícil. Eu ia ser convidado, isso me foi contado pelo próprio dono do Jornal de Brasília na época, o Fernando Câmara, eu ia ser convidado pelo Jornal de Brasília, o Elimar Nascimento interferiu, dizendo para não me contratar, porque isso desagradaria muito o governo Cristóvão, se eles me contratassem para o Jornal de Brasília. Eu ia ter um cargo lá, não lembro nem qual era. Quando eu ainda estava no governo, Negrão, o Noblar me convidou para ir para o Correio Brasiliense. Falou, ô Hélio, pô, esse negócio de governo não dá certo, não, você está se desgastando, esse pessoal todo contra você, vem trabalhar aqui com a gente. Me ofereceu 2 cargos, um era jornalístico, o outro nem era jornalístico, era uma espécie de marketing do jornal, alguma coisa assim, eu não lembro direito. O outro cargo era jornalístico, eu era editor de qualquer coisa, não me lembro bem. Aí eu falei, não, Noblar, deixa eu continuar no governo, tem que cumprir essa fase e tal, tal. Depois que eu saí do governo, adivinha se ele convidou? Aí não convidou mais, não. Quando eu saí do governo, não me convidou mais. Me convidou quando eu ainda estava no governo. Eu até desconfiei. Isso aí é articulação para que eu aceite e eu saia do governo pacificamente. Até pensei isso depois. Mas, a bem da verdade, o Noblar me convidou depois em 98. Mas aí já é uma outra história. Antes disso, eu fiz uma campanha em Boa Vista, Roraima. Fui lá fazer campanha, passei lá uns 4 meses fazendo campanha para a Prefeitura de Boa Vista. Nosso candidato perdeu, mas já entrou para perder mesmo. O objetivo é que ele crescesse, e ele cresceu, teve 40% dos votos, foi um resultado muito bom para ele, era um deputado. E aí, quando eu voltei, é outra história, e essa história da minha volta para o Correio em 98 tem muito a ver com as eleições de 98, que a gente deixa para uma próxima, não é isso, Negrão? É isso aí. Vamos então deixar essa próxima etapa aí, né? Que já entramos em 98, tem eleição, tem seu retorno para o jornalismo, né? E a gente fica por aqui com esse bate-papo com a Elidólia. A gente volta na quarta-feira. Obrigado, Hélio. Obrigado a você que nos assistiu aí. Até quarta. E depois nós temos que retomar. Eu fiquei curioso agora, né? Porque essa questão da demissão a demissão do Cristóvão do governo Lula foi uma Nós situação vamos que chegar lá mais na frente, né? vamos chegar lá. Está longe ainda, mas O pessoal diz que o Cristóvão foi demitido por telefone igual a mim. Eu não fui demitido por telefone. Eu soube que ia ser demitido por telefone. Eu não fui demitido, eu fui demitido pelo Diário Oficial, porque o Cristóvão não teve coragem de me dizer que eu estava demitido. A coragem que o general Geisel teve com o Silvio Frota, ele não teve comigo. exatamente. Então, obrigado você que nos assistiu. Faça aí a inscrição, tudo aquilo necessário aí para funcionar aqui o nosso bate-papo com a Elidólia. Até quarta-feira que vem. Até a próxima quarta-feira.